Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e damos as boas-vindas a todos que têm acompanhado o EBD na net. Queremos agradecer a Deus por vossas preciosas vidas e pela grande contribuição que todos têm dado na divulgação, nos comentários e também curtindo todo o material que é disponibilizado para subsidiar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos quanto têm se esforçado, estudado a palavra, no sentido de contribuir com os professores. Nesta ocasião, meus amados irmãos, estamos no primeiro trimestre do novo ano de 2017. Que Deus conceda a você, meu nobre irmão, um ano cheio de ricas e poderosas bênçãos espirituais. Dando prosseguimento à nossa lição, que vem abordando a temática as obras da carne e o fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. A nossa segunda lição tem o tema o propósito do fruto do Espírito. A leitura bíblica em classe, que é a fundamentação bíblica para a exposição, está em Mateus 7, do 13 ao 20. A verdade prática diz que somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. O nosso texto óreo se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 8, e diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Temos o objetivo geral, objetivos específicos, que é o foco do nosso empenho para alcançar a proposta que nos é lançada pelo comentarista. E o objetivo específico ele está sempre ligado, pastor, aos nossos tópicos, que vem subdividido em a vida controlada pelo Espírito. No nosso segundo tópico, o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. E no terceiro tópico, testemunhando as virtudes do reino de Deus. E louvamos a Deus por este momento estarmos mais uma vez junto com o nosso pastor João Barbosa. Quero dar-lhes as boas-vindas e já deixar à disposição dele as saudações iniciais e o comentário da nossa lição sobre o nosso primeiro tópico, a vida controlada pelo Espírito. Então, pastor, um crente neoconverso, ele ouve a mensagem do Evangelho, ele sente a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele é transformado, ele é convencido, ele é convertido. E a partir desse momento inicia-se um processo de amadurecimento espiritual. Então, como é que nós podemos notar, do ponto de vista pessoal, sentir ou mesmo perceber esse processo acontecendo na vida de uma pessoa a partir da vida controlada pelo Espírito? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento ímpar. Estamos aqui, pastor Marcelo, comentarmos esta abençoada lição neste novo ano. Já está sendo chamado de o ano da esperança. E eu espero em Deus que não seja só da esperança, seja da vitória em todos os aspectos da vida, para a nossa vida particular e para a nossa nação. Sobretudo para a Igreja de Deus. É importantíssimo estudarmos este assunto sobre o fruto. A nossa lição é o fruto, o propósito do fruto do Espírito. Perfeitamente. Por que fruto do Espírito? Em outras palavras, qual a sua necessidade? Porque o crente precisa ter ou produzir esses frutos. É digno de nota que Jesus exortava a todos ao dizer assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, o fruto, ele é produzido no ser, no nosso interior e é expresso em nossas ações. Isso foi uma mensagem presente também na homilia de João Batista. Isto.
as nossas ações, ela expressa aquilo que está dentro de nós. Então, o que é que o texto diz? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. E diz que não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Interessante como Jesus se utilizou. Jesus usava muito as chamadas figuras de linguagem. E o seu ensino foi rico nesse aspecto. E a Bíblia é pródiga em apresentar essa questão da árvore, ou das árvores e de seus frutos, no sentido literal, mas, ao mesmo tempo, trazendo isso para a vida espiritual. Ou seja, o indivíduo não pode ser aquela árvore que produz espinhos e cardos. Na chamada caatinga nordestina, tem uma planta chamada faveleira. Se alguém cair numa torceira daquela, ele pode até morrer por causa de seus espinhos. Então, tem árvores que ela é má, e ela é inimiga do homem. Mas isso é uma característica particular da árvore. Da né? árvore. Ela não vai mudar. Não muda. Mas o homem, quando se fala que ele produz fruto, é como se ele fosse uma árvore. É como se ele fosse uma árvore. E esse fruto que é produzido por esse homem agora, porque o homem pode, não é como a árvore, aquela árvore plantada lá na selva ou no jardim, nas praças, etc. É o homem, eu não estou falando aqui pura e simplesmente do homem de Deus, o homem em si. Agora aí nós vamos encontrar aquele homem de Deus e o homem que não conhece a Deus. Um dia um fariseu famoso dos tempos de Jesus procurou ele à noite para conhecer melhor a Jesus. E disse a ele: olha, mestre, nós sabemos que tu vieste de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que você faz se Deus não for com ele. Fazendo um elogio, Jesus disse assim para ele: olha, necessário te é nascer de novo. Quer dizer, desmontou o propósito do coração daquele homem. Porque no início do seu ministério, Mateus narra isso com mais propriedade no capítulo 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte, onde ele estabelece as bem-aventuranças e os parâmetros da nova vida em Cristo. Estão, me permita a expressão, codificados ali. Mateus 5, capítulo 6, capítulo 7. Está tudo ali. Ali está o modelo. A legislação do reino de Deus. Do reino de Deus. Nem mais e nem menos, está tudo ali. Se alguém quiser estudar a Bíblia e encontrar na Bíblia o ensino nessa área, ele deve estudar Mateus 5, 6 e 7. E é digno de nota que a nossa lição está em Mateus 7. Não é sem razão que os homens de Deus responsáveis pela elaboração desse trimestre tiveram esse cuidado. Aqui em Mateus 7, exatamente, versículo 11, 13 ao 20, ele começa a dizer assim, vejam só, você está falando de fruto, mas ele diz assim: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela. Depois ele diz, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontrem. E depois ele diz assim, olha, dava um conselho. Ora, Marcelo, tenha cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinadores, com os falsos irmãos, com os falsos biblicistas, com os falsos teólogos, e por que não dizer falsos mestres? Porque eles vêm manso, que é o que a gente vê por aí. Determinada religião, a expressão da mansidão é uma pedra de toque, mas aquilo não existe na prática. Aquilo é uma fachada. Camuflagem. Onde eles se camuflam ali. E ele diz que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí Jesus diz assim, pelos seus frutos, ou seja, ele agora não está falando daquela árvore de Gênesis 1:11, das plantas, dos mognos, dos ciprestes. Não é essa árvore. A árvore aqui agora é o homem. Pelos seus frutos o conhecereis. Ou seja, pelo seu procedimento, a sua forma de ser, o seu ensino, a forma como ele se dirige aos demais. Acompanhe a vida dele para observar. Aí ele diz assim, sabe por quê? Como que dizia assim? Sabe por quê, meus filhos? Isso Jesus falando para os apóstolos. Primeiro, tinha ali ao redor dele um grupo que depois ele chamou de apóstolo. E no segundo círculo de uma multidão que ouvia o seu falar. Aquela multidão ouvia o falar de Jesus. Ele estava como que aconselhando. Era doutrina, era ensino, era orientação e era conselho. E ele diz assim, porventura, vocês já viram alguém tirar uva no espinheiro, dos espinheiros? Ou tirar figos dos abrolhos? Quem já viu isso aqui? E todos pasmados, ouvindo o Divino Mestre. Ninguém via isso. Então, quando alguém vier falar, ensinar, apresentar o caminho do céu, primeiro observe o seu fruto, o seu andar, o seu viver. Se ele é digno, se podemos realmente sentar e ouvir determinados mestres, entre aspas, me permita espiar aqui, que procuro ensinar a palavra de Deus. Aí dizia assim, assim toda árvore boa produz bons frutos, e se a árvore for má, produz más frutos. Então, Jesus começa a mostrar claramente, querido irmão Marcelo, que, em primeiro lugar, precisamos conhecer o procedimento do indivíduo para depois ouvir o seu ensino. Se o seu ensino é eficaz, eu posso seguir realmente. O primeiro ponto da nossa lição, que fala da vida controlada pelo Espírito, porque nós vimos na primeira lição que estudamos sobre espírito, alma e corpo, e nós observamos que apesar de o homem na carne, porque que diz a 5 e 17, 16, 17,
de Gálatas: andai no Espírito e não cumpra as concupiscências da carne. E no 17 ele diz: porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Há uma guerra interior do homem para fazer o melhor e fim dele fazendo o pior. Porque há essa luta incessante, que não há trégua. Mas Paulo dizia na sua carta aos Efésios: se sois guiados pelo Espírito de Deus, ou andai em Espírito, para que não cumpra as concupiscências da carne. Então, quando ele diz assim, uma vida controlada pelo Espírito, ele diz: o que significa ser controlado pelo Espírito? Significa dizer que a nossa carne foi amortecida, a nossa velha natureza foi controlada. Como dizia o apóstolo aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pastor, dessa forma a gente pode então deduzir, talvez concluir até, né, que a vida que é controlada pelo Espírito, ela viva um conflito mais intenso do que aquele que desfruta desregradamente das obras da carne, porque quem tem a obra convive cotidianamente gerando obras da carne e não tem o Espírito, ele quase que não tem nenhum conflito, podemos assim dizer. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida é evidentemente que vai viver esse conflito de forma mais intensa. Olha, mas a questão não é bem assim. O conflito sempre vai existir. E quando chega o momento dele agir, o homem de Deus, que não está na carne, o seu espírito sobrepuja aquilo ali. Salomão dizia o seguinte: numa época de grandes guerreiros, o seu pai tinha um séquito de homens, ficou conhecido na Bíblia como os valentes de Davi. Marcaram o seu tempo, a sua passagem pela terra, por serem homens valentes. Mas Salomão dizia: é melhor o longânimo, e ninguém melhor do que ele que conheceu os valentes de seu pai. É melhor o longânimo do que o valente. E o homem que domina o seu coração melhor do que o que toma uma cidade. Caleb disse assim: quem tomar Kiriat Arba, eu darei Aques a minha filha por mulher. Aí Otaniel tomou a cidade e casou com a filha de Caleb. Veja só. Um homem tomar uma cidade. Eu quero me referir ao seguinte: então isso é aplaudido. Davi, quando voltou da matança do gigante filisteu, as mulheres cantavam: Saul vale 1000, mas as moças respondiam em coro: mas Davi seus 10 milhares. Quer dizer, ovacionava o homem. Mas Salomão parece que não via nada disso. Salomão via o homem que tem o controle do seu ser. E observe esse controle em toda a área. 2:17 de João, do Evangelho da Epístola de João, ali está, irmão Marcelo, organizada de forma sistematizada o tripé da carne, do pecado, de tudo aquilo que leva o homem à condenação eterna. Está lá em João, em 1 João 2:17. Se o senhor achou, por favor. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Leu mais na frente. O próximo diz que filhinhos... Não, é o anterior, perdão. O 16. Diz que porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. É esse aí que eu quero. Observemos o seguinte: todo pecado, tudo que existe de má nessa terra, está nesse tripé. João, o evangelista, ele codificou, ele sistematizou de forma muito didática, para que eu e você pudesse entender isso melhor hoje, no nosso tempo. Que situação é esta terrível que eu posso atravessar sem ser contaminado? Aí dizia ele o seguinte, eu disse 2:16 e depois 17. E ele diz assim, porque tudo que há no mundo, e a palavra mundo aqui ela é muito abrangente, né? Ela é muito abrangente. Ela tanto envolve o mundo físico como o mundo espiritual, que é sistematizado, é um sistema. Satanás, depois da queda do homem, ele sistematizou este mundo. Então ele diz, tudo que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne. Aí diz a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aí o versículo seguinte ele diz, não vem do Pai, mas do mundo. Esse tripé controla tudo que existe de má nesta terra. Está aqui, resumido aqui. Então, se o homem tem o controle das concupiscências, e olhe, concupiscências aqui, ela aparece no singular, porque são muitas, porém ela age individualmente. Há indivíduos que mesmo depois de aceitar Cristo, ele ainda permanece, porque é importante que a natureza pecaminosa esteja domada, mas ela permanece ainda muito viva, porque tem uma parte que depende do homem. Deus coopera com o homem nesse aspecto, mas precisa que o homem queira, para que o Espírito Santo possa trabalhar mudando a vida daquele indivíduo. E isso está de acordo com o que está escrito, né, pelo nosso comentarista aqui no primeiro tópico, quando ele diz que somos controlados pelo Espírito Santo. Quando somos controlados pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos, ações e vontades passam a ser conduzidos por Ele. Isto. Então, é necessário que eu queira. Mas alguém pode querer andar com Deus, mas não plenamente na dimensão do Espírito. Não é sem razão que o Antigo Testamento foi escrito para os judeus piedosos. E os evangelhos, principalmente as cartas, foi escrita para crentes em Cristo. Mas a Bíblia é riquíssima de orientação, de exortações para os homens, principalmente as epístolas, para que eles não incorram em erros que os afastam de Deus. É importante que a gente compreendamos esse detalhe. Deus quer mudar a minha vida, mas precisa que eu deixe, que eu permita que o Espírito de Deus trabalhe o meu ser para que eu possa mudar. Tanto que lá em João 3, que fala da regeneração, ele disse a Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos, olha Nicodemos, você precisa nascer de novo. Que isso é um processo tão profundo, que não é que a vida velha passa e tem uma nova vida. O homem se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. É o que está no terceiro tópico, né? Isso que o senhor destacou, a verdadeira comunhão. Então, o indivíduo, como ele coloca, você deseja ter uma vida de comunhão com Deus? Ele pergunta, então invista tempo
no seu relacionamento com Ele. Exato, relacionamento com Deus. Então, quando nós sabemos que existe os chamados temperamentos, que o homem muitas vezes segue e culpa o seu temperamento. Porque o domínio do seu ser, esse temperamento, ele age de mãos dadas ou não com as chamadas concupiscências. Seja da carne, a dos olhos, ou a soberba. Esse último é terrível, a soberba, que é uma natureza específica que age na natureza caída do homem, é a soberba. O homem que conseguir eliminar da sua vida a soberba, os vestígios da soberba, ele é um homem de Deus, no sentido lato da palavra. Porque com isto, ele vai eliminar uma série de outros vícios terríveis da sua vida e se aproximar de Deus em espírito para viver uma vida em comunhão com o Senhor. Então, a conclusão do tópico, né, diz que uma vida controlada pelo Espírito produz em nós um viver santo e uma verdadeira comunhão com Deus. Ou seja, quando qualquer pecador ele experimenta o novo nascimento através da mensagem que foi ouvida e a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dele, de imediato o que ele sente ali é uma disposição de abandonar, né, tudo aquilo que ele fazia anteriormente, né? Porque à medida que o Espírito Santo vem habitar na sua vida, então ele percebe a grande e poderosa luz que foi lançada sobre o abismo, né, sobre aquele mundo de trevas que ele vivia, e ele identifica que a vida que até aquele momento ele desfrutava, na realidade, era uma vida que conflitava com os valores, né, que a Bíblia prescreve para o indivíduo. Então, a verdadeira vida controlada pelo Espírito Santo exige que cada um de nós deseje e busque intensamente essa experiência diária e continuamente. Muitas pessoas reclamam, culpam seu temperamento. Afinal de contas, foi Deus que me fez assim. Só que não foi Deus que fez assim. Ele fez um homem perfeito. Isaías começa dizendo assim, Deus dizendo, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Então, o que há de errado no homem não vem de Deus, e nem Deus os criou desta forma. Há quem diga que os temperamentos do homem, ele veio, há quem diga, a sua existência depois da queda, essa forma de agir. O pecado fez isto, né? O pecado fez isto. Observem que mais tarde o homem culpou a mulher e em extensão culpou o próprio Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, aí surgiu toda essa forma de camuflagem do erro humano. Então, eu conheci um irmão que ele entendia que ele era crente, aceitou Jesus, tudo bem, mas não aceitava desaforo, que alguém chegasse perturbando o trabalho, que se ele estivesse presente, o camarada ia levar um supapo violento. E por mais de uma vez eu vi ele tirar paletó, gravata, e vai lá e esmurrar o indivíduo. Como ele tinha uma força de leão, as pessoas fugiam com medo de morrer, de apanhar. Quer dizer, o crente não pode ser assim. Depois, ele ia orar e pedir a Deus perdão porque tinha batido naquele homem pecador que, em vez de levar murro, ser murrado, precisava ouvir a palavra de Deus.
Mas ele não entendia dessa forma, ou seja, faltava se converter. Aí o irmão dizia, irmão, é que o braço dele ainda não foi convertido. Não é o braço, é o coração, é o ser do homem. Então, o temperamento, ele existe, mas o homem, se a nossa natureza está dominada pelo espírito, ela anula qualquer efeito do temperamento. Agora tem um detalhe, o Marcelo, é que observem que entre os apóstolos de Cristo, o comportamento, eu já fui um estudioso do comportamento dos apóstolos durante o ministério de Cristo. E eu já fiz um estudo sobre isso. E Pedro trouxe um restinho daquela bagagem mundana do homem para o ministério. Até a sombra da cruz, lá no horto do Getsemane, ele ainda foi capaz, por ver que ele carregava uma espada, ele conduzia uma espada. Ele não relaxava a espada. E ainda arrancou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. E Jesus colocou lá no lugar novamente. Quer dizer, o temperamento, ele já era um crente, mas não tinha mudado. Mais tarde nós vamos encontrar ele lá em Gálatas, com dissimulações, e a ponto de Paulo dizer, eu repreendi a Simão, porque ele era repreensivo, porque ele era uma coisa quando estava com a gente, e outra quando chegava de Jerusalém. Uma hora ele era contra os judaizantes. Quando os de Jerusalém chegavam, ele ficava do lado dos judaizantes. Pode ser o repreendi. Não podemos ser dessa forma. Mas isto é uma questão do caminhar da vida espiritual. Não é sem razão que Jesus diz, entrai pela porta estreita. Caminhe pela porta estreita, ou seja, você vai ter dificuldade. É difícil esse caminhar, mas o caminho é esse. Só o tempo mudou a vida de Pedro. Ele foi mudando a sua vida. O Espírito Santo foi trabalhando o seu ser. Quando ele começa a escrever suas cartas, ele diz, se padeceis como cristão, não padeça como um malfeitor, padeça como cristão. Ele era outro Pedro totalmente diferente. É isso que eu quero mostrar, a importância do domínio do homem para que ele possa produzir o fruto do Espírito. Que é um fruto, né, também que vai próprio, evidenciar, né? Como diz aqui, a evidência do caráter de Cristo em nós. Justamente, muitos querem se apropriar ou fundamentar as suas posturas, né, assim como esse irmão que o senhor conheceu, essa postura de violência, né, até baseado na história de Pedro. Mas a verdade é que Pedro, ele teve uma experiência muito profunda, né? Principalmente depois da ressurreição, né? Do nosso mestre, do seu mestre, né? Como ele se deu à obra, como ele se integrou à obra, ele foi martirizado, né? Por amor ao seu Senhor. Então, no segundo ponto, nós temos o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Então, é necessário que o indivíduo cristão, cada crente nascido de novo, seja destacado por essas características, né? Ou seja, seja marcada, a sua vida seja uma marca, seja uma evidência clara para a sociedade corrompida, e através do fruto do Espírito, né, ele é uma nova criatura. Então, nesse segundo tópico, como o que é caráter, né? Caráter, e vem um conceito aqui do nosso dicionário da língua portuguesa, o caráter gerado pelo Espírito Santo, um novo estilo de vida. Ou seja, a proposta, né, a partir do novo nascimento, de ter na nossa vida o fruto do Espírito Santo é justamente porque o fruto do Espírito Santo é uma identificação, é uma conexão direta com a pessoa de Cristo. Porque se eu não tenho o fruto do Espírito Santo presente na minha vida, então quando eu ministrar a palavra,
Não há como fazer essa conexão entre minha vida, o que está sendo dito e a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. No primeiro, mesmo nesse segundo tópico, mas há uma colocação aqui do comentarista que ele diz: é lamentável, mas infelizmente muitos crentes não buscam mais o poder do Espírito Santo, pois estão mais preocupados com os bens desse mundo. Será que nós temos um outro conflito aí, né? Porque a gente tem um conflito espiritual da natureza, né? Da natureza caída e da nova natureza gerada pelo Espírito Santo, e agora a gente tem um outro conflito que é de viver, né? Esse caráter de Cristo, autenticamente cristão, e a gente tem, em contrapartida, o grande desafio de vencer as tentações do mundo material. Como é que o senhor vê esse conflito diário, né, do cristão? Olha, da forma que individualmente existe um conflito, conforme Gálatas 5, 16, 17, mas que ele diz andar em espírito e não cumpra com o processo da carne, aí explica o conflito existente fora da esfera individual, no sentido coletivo. Existe também, essa guerra existe entre a igreja e o mundo. E isso é muito sério porque o indivíduo é afetado. E as obras da carne, muitas vezes, passam a prevalecer no lugar onde devia estar agindo o fruto do Espírito. Vejam só. Um novo estilo de vida. Porque quando ele fala de mudança, de bens materiais, etc, etc, eu acho que isso ainda é secundário. Eu acho que isso aqui ainda é secundário. Porque lá, o homem que está morando na palafita também tem dificuldade de aceitar Cristo. E quando aceita Cristo, tem que lutar muito para ser fiel a Cristo. Porque ele continua achando que muitas coisas que a Bíblia diz que está errado, e a Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda, ela é imutável. Mas se dá um jeitinho para prosseguir. Ou seja, o número de pessoas que vivem, que se diz cristãos, mas que verdadeiramente não mudou, não tem um novo estilo de vida, é muito grande, Marcelo, é muito grande. Pessoas que se dizem cristãos, mas que não têm um novo estilo de vida. Tem um pouquinho da sua vida, mas, no geral, ele ainda conduz uma bagagem terrível das coisas do mundo e precisa deixar. Tenta conciliar o sagrado com o profano. Com o profano não é possível. Não há nenhum consenso entre a luz e as trevas. É preciso que ensinemos isso ao nosso povo. Nós, ministros da palavra, precisamos, nesses últimos dias, deixar isso bem claro ao povo, sem nenhum pano morno. A verdade, me permita aqui a expressão de um rabino, um famoso rabino, nua e crua, que diz que ela é rejeitada. Diga a verdade, mas com uma roupagem, não ela pura assim, mas é essa verdade que precisa ser dita para que as pessoas mudem. Então, viver em novidade de vida, ele diz aqui, não é fácil. Pois o caminho que conduz a Jesus Cristo é apertado e exige renúncia. Renunciar é difícil. Se mudar é difícil, renúncia é terrível. Me permita, como eu tenho já 66 anos de crente em Cristo, veja só,
Então eu alcancei algumas gerações da igreja, alguns períodos, que o período da igreja, quando não tinha a televisão, as novelas e outras coisas que tem aí no mundo, outros atrativos mundanos, tinha os seus atrativos, toda a vida do mundo teve os seus atrativos, mas era mais diferente, era mais difícil. O crente, ele ia para a igreja todos os dias. Orava mais, lia mais a palavra. O pregador se esforçava para ter uma mensagem para entregar à igreja. E era com o advento desses meios de comunicação de massa. E isso trouxe, e indo para dentro dos nossos lares, trouxe uma atração muito forte. É inegável. Muito forte. E, digamos, eu até hoje nunca entrei no campo para ver uma partida de futebol, nunca fui. Olha que eu tenho 74 anos, nunca assisti um jogo de futebol no campo de futebol lá. Nunca fui. Porque no meu tempo, o crente, no dia de domingo, ele ia pregar o evangelho e sair a campo, pregando o evangelho, entregando literatura e dizendo ao pecador que Jesus Cristo salva. E no final do dia, da tarde, ele trazia uma relação de pessoas que se entregaram a Cristo. Era isso, o crente era isso. Era o viver para Cristo. Não é hoje que as pessoas saem da escola dominical, se é que vão à escola, e já correm para ir a um campo de futebol, ou regaladamente escolher o canal de televisão para assistir o time de sua preferência. Eu ainda hoje, eu não tenho um time de preferência. Eu não consegui assimilar isso, ainda hoje eu não tenho. Eu não sou torcedor de time nenhum de futebol. Nenhum time. Em Portugal, eu vivi em Portugal, lá se diz o seguinte: aos 13 anos, o menino tem que decidir o seu partido político, a sua religião e o seu time de futebol. Isso lá na Europa é muito forte. E está chegando aqui pelo Brasil também esse negócio. Então essa carga perversa que vem sobre o crente no nosso tempo precisa muito desse tipo de ensino aqui. Não é sem razão quando o apóstolo diz: andai em espírito e não cumpra as concupiscências da carne. Há quem defenda a ideia de que essas atividades sociais, elas não encontram nenhuma dificuldade em se relacionar com os valores bíblicos. Olha, eu quero deixar claro que aqui eu não estou falando contra os esportes. Não, eu entendo. E contra o futebol, não estou falando, eu estou dizendo que o crente deixar de ir à igreja, de ir ao campo, para um tipo de atividade dessa natureza, é como se ele ainda não tivesse mudado de vida. E o processo de esfriamento começa a partir daí também. Né? Porque a gente vê a paixão dos torcedores, né? A emoção com a qual muitas pessoas se envolvem, se relacionam, né? O sentimento que é investido nisso também. Olha, um parente nosso em São Paulo morreu porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo da Espanha e outros morreram. Quer dizer, o indivíduo aplica o seu ser. Aí é onde está o problema. O motivo de viver, o motivo da sua existência, né? Atribui exatamente, a paixão por aquele esporte ou por aquele Essas pessoas time. não conseguem deixar um lugarzinho para Deus no seu coração, para Cristo. E talvez alguém diga, e o que é que isso tem a ver? Alguém esteja se perguntando, o que é que isso tem a ver com o segundo tópico da nossa lição?
Tem tudo a ver. Se a Né? Bíblia diz que é um Tem tudo a novo ver. estilo de vida. Justamente. São aquelas coisas que são muitas vezes, Paulo dizia, todas as coisas podem ser lícitas, mas não me convém. Pode ser aceito por A, B ou C. Agora, para mim, que sou um homem de Deus, Ô, não é isso que eu pastor, quero viver. eu gostaria até, se porventura houver alguém pensando assim, de sugerir a leitura do livro de William Barclay, né? William Barclay. As obras da carne e o E fruto o fruto do Espírito, quando ele faz o desdobramento exegético e hermenêutico da palavra porneia, ou seja, prostituição, que é a primeira palavra utilizada pelo apóstolo Paulo quando ele começa a descrever as obras da carne. Então, ele desdobra ali o porquê do uso do termo, né? E como vivia a sociedade romana, né? Como ela foi infectada, né, pela cultura grega nesse sentido. Como ela, apesar dela ter conquistado politicamente, conquistado militarmente, né, geograficamente, mas nesse sentido ela foi conquistada. Então, eu sugiro a leitura do livro, né? E a gente também vai disponibilizar um link para quem quiser acessar esse material, baixar e ler. Então está tudo relacionado. O fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Então, como é que uma pessoa cristã pode ser identificada principalmente no Brasil, vamos usar assim um exemplo, que é tido como um país cristão, genuinamente cristão. No entanto, mata-se tanto, rouba-se tanto, tem tantas celebrações populares, ou seja, a maior festa popular do Brasil é a maior demonstração de promiscuidade, de idolatria, de tudo quanto perverte a santidade de Deus. Ou seja, isso acontece talvez hoje o país mais cristão do mundo. Ou seja, tem tudo a ver. Então, significa que nós, enquanto cristãos, protestantes, evangélicos, temos um grande compromisso em demonstrar a essa sociedade, né, essas evidências do que de fato é ser um cristão, né? Ou seja, é a nova natureza gerada em nós através do Santo Espírito de Deus, né? No nosso terceiro tópico, diz que testemunhando as virtudes do Espírito, aí fala do propósito do fruto, uma vida produtiva e o que fazer para manter a produtividade, que aí é aquele processo, né, de evolução espiritual. Isso. Também, né? Um cristão de 20 anos que talvez não saiba fazer uma oração, não saiba dar uma saudação, né? Ainda não tenha se libertado de diversas tradições e costumes, ou seja, ele não amadureceu, né? E é necessário, o fruto do Espírito, ele é necessário, né? Porque isso é uma demonstração de que está havendo um crescimento espiritual. Ô, Marcelo, é o seguinte, a oração era diferente da reza. Ela não é uma repetição, Não é um mantra, não né? é um mantra. A oração, ela procede do âmago da alma, que cai humilhada, contrita, quebrantada aos pés do Senhor. E diante da santidade de Deus, o homem vê, quando ele contempla a santidade de Deus e olha para si próprio. Isaías dizia o seguinte: todos nós, comparado o homem com a santidade de Deus, ele dizia, todos nós somos como imundo, e nossas justiças como trapo de imundície. Vejam só. Mas quando ele se aproxima de Deus, a sua visão acerca da sua pessoa com relação a Deus, ele muda. O propósito do fruto do Espírito é importante que a gente possa entender isso aqui, irmão Marcelo. Nós, assembleianos, eu estou me incluindo,
damos muita ênfase, e louvado seja Deus por isso, aos dons do Espírito. Mas nos esquecemos muito do fruto do Espírito. Então, pastor João, o fruto é melhor do que o dom. Não é questão de o fruto ser melhor do que o dom ser melhor do que o fruto, não é isso. Ambos se complementam. Um é importante e o outro é necessário. Está muito boa essa expressão. A importância e a necessidade. Então, não posso dar ênfase simplesmente ao dom. Porque o dom, a Bíblia diz, me parece que foi o apóstolo Pedro, que os dons, ou foi o apóstolo Paulo, e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, Deus dá o dom, e aquele dom, Deus não retira. Ele adormece na vida do homem quando ele muitas vezes vira as costas para Deus. Porque o dom são sem arrependimento. Agora, o fruto é diferente. O fruto, ele existe se o indivíduo está realmente amalgamado, ou o Espírito de Deus está realmente amalgamado ao nosso espírito. Se o nosso andar, ele é verdadeiramente diferente. O que diz aqui? Você não foi salvo para somente frequentar a igreja, mas para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver santo, justo, em meio a uma sociedade comprometida pelo pecado. Quer dizer, lá o estudante está na universidade, quem está lá na fábrica, o toureiro lá, o professor, onde estiver. Se ele é um cristão, ele deve evidenciar essa qualidade, influenciar os demais e não ser influenciado. Ter uma vida produtiva. O crente precisa ter uma vida espiritual frutífera para que não seja arrancado ou ceifado. Porque se não der fruto, quem dá fruto, aquela árvore limpa para que dê mais fruto. E o que não dá fruto, corta e lança no fogo. Pastor, e outra coisa, no nosso meio, o dar fruto está muito associado a ganhar almas. Mas né? não é Como isso. se o fato do discipulado cristão, se o fato do exemplo diário não fossem frutos. O exemplo diário, o exemplo de vida. Ultimamente temos visto escândalo atrás de outro. E isso não é bom. Isso não é um bom sinal. Está faltando aquilo que o Salmo 51 nos revela. Precisamos nos despojar. Paulo falava disso, despojar do velho homem. E esse nos despojar é importante para que a gente possa verdadeiramente ter um novo viver em Cristo. Então, dessa forma, é inevitável que em um determinado momento da nossa vida tenhamos que fazer escolhas importantes, escolhas que tenham repercussão. Por quê? Porque se o homem desfruta da presença do Espírito Santo e o fruto na sua vida é uma realidade, e é algo necessário para a sua vida, ele não pode viver sem essa evidência. Né? E como é que ele se manifesta na prática? Através das suas ações, que se distingue daqueles que não têm temor a Deus. Né? Ele não pode, como o senhor falou, de alguns ambientes de trabalho diferentes, seja na universidade, seja na fábrica, mas o homem íntegro, o homem justo e reto, né, ele tem que viver nesses diferentes ambientes. Então, se a sua demonstração de retidão e justiça é incompatível com aquele ambiente, o que resta a ele? Ele vai conviver ali?
Se o ambiente não muda pela sua influência positiva, mas permanece, né, negativo, o que é que ele faz? Ele vai permanecer? Hoje a gente tem, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, porque muitos homens, servos de Deus, que trabalham talvez para em alguma atividade ou para alguma em grande empresa ou multinacional, que ganha dinheiro, por exemplo, vendendo o que chamamos de droga lícita. E eu fico imaginando o que seria um crente ser, no mês, o melhor vendedor de uma fábrica que produz cerveja. Provador de cerveja. Não digo provador, ele vende. É um vendedor. Agora imagine, ele não tem bar, ele é aqueles vendedores que saem oferecendo os produtos. Né? Então imagine o que é um crente ser destacado numa empresa como o maior vendedor daquela empresa, que o seu carro-chefe é vender cerveja. Como fica? Complicado. Então é muito difícil. E há outras situações semelhantes a essa. Então, o que eu imagino é que, enquanto cristãos, enquanto a necessidade de evidenciarmos o fruto do Espírito, por isso que é importante, é para que a gente possa fazer a distinção entre as coisas que agradam e as coisas que não agradam a Deus, ou seja, aquilo que afeta a santidade de Deus. A gente sabe que há coisas que afetam diretamente a santidade de Deus. Então, é algo necessário. O fruto do Espírito. Um crente que não tem o fruto do Espírito na sua vida, ele não pode ser identificado como um cristão. Né? Apesar de que é um processo de maturidade contínua e que isso vai sendo mais ou menos evidente em um e no outro. Né? É por isso que nós precisamos, é por isso que o tema da lição é, né, o propósito. Então, o propósito do fruto do Espírito é justamente fazer esta diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, para a gente fechar essa exposição, gostaria que o senhor deixasse assim suas últimas considerações. Eu vou aproveitar aqui uma parte do subsídio devocional, quando ele diz que ao longo das Escrituras, o fruto é um símbolo da obra transformadora de Deus. E aqui ainda diz o seguinte, que a frutificação espiritual segue o mesmo princípio da frutificação que está revelado no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 11. Há uma coisa ilustra a outra. Assim como a produção do fruto das árvores para o alimento do homem, no sentido físico, a vida espiritual, precisamos produzir frutos para que os filhos de Deus possam se alimentar bem da sua palavra e, por que não dizer também, do nosso exemplo, na pessoa de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado através do canal EBD na net. Também agradecer a parceria junto ao blog, né, do nosso pastor João. Ele também tem um canal, está disponível para que todos possam acessar. Tem começado um trabalho importante também, que é de fazer um comentário sobre os textos e os temas da leitura diária. Né? E você pode acessar o seu blog nascendadacruz.blogspot.com. E lá você vai encontrar os textos também que dão subsídio às lições da Escola Bíblica Dominical. Para quem também deseja ter noção, ou para quem já tem noção, mas ter uma melhor pronúncia dos temas que estão em grego, né, que se refere às obras da carne e fruto do Espírito, você pode acessar também o canal do nosso professor Daladier Lima.
Queremos agradecer a Deus por todos que têm contribuído pela manutenção desse canal. Aguardamos você na próxima lição e contamos com a sua ajuda na divulgação, comentários, sugerindo e curtindo o material que é aqui disponibilizado para possa, junto com outros, contribuir no enriquecimento da Escola Bíblica Dominical. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.